Vers 33. Deus usa cada de uma maneira diferente. Gott benutzt so jeder, wie will. Eu sou pregador mais calmo. Ich bin einer, der ein bisschen ruhiger predigt. É o meu estilo, assim. Das ist meine Art. Na vida pessoal eu sou diferente, eu não sou muito calmo. In meinem normalen Leben bin ich halt was anderes. Sou muito extrovertido, muito mexido. Ich bin einer, der sehr viel lacht und macht. Mas aqui em cima Deus me usa de outra maneira. Aber wenn ich hier vorne stehe, bin ich halt ein bisschen ruhig. Mas não é por falar mais alto ou falar mais baixo, ou mexer mais ou mexer menos, que é sinal do poder de Deus. Das ist nicht, weil wir lauter reden oder leiser reden, das heißt, dass wir das Heilige Geist empfangen. Jeder mit seiner Art. E o meu conselho para mim, que eu faço assim também para os irmãos, und mein Ratgeber ist für mich und für euch alle, é que independentemente do pregador, da mensagem, você analise essa mensagem segundo a palavra. Also, egal wer hier Prediger, soll nicht auf die Prediger gucken, sondern auf das Wort Gott. Porque o movimento pode ser muito, mas a mensagem ser vazia. Weil manchmal hat man ein riesiges Moviment hier drin, aber das Wort ist halt leer. E também ao contrário, hoje em dia a gente vê muitos coaches, né, lá no Brasil que falam bem devagarinho, mansinho, mas muitas vezes também a mensagem é vazia. Und manchmal, gerade in Brasilien, wir sind sehr viel Coach, die reden halt leiser und das Wort ist auch leiser. Então a pregação tem que ser julgada pela palavra. Und das Predigen muss nicht durch der predigt, sondern über das Wort. Amém. Vamos ler em Ezequiel, capítulo 33. Wir lesen Ezequiel, Vers 33. A mensagem irá do versículo 1 até o versículo 19. Also von 1 bis 19. Mas em primeiro lugar estaremos dividindo por três partes. Em primeiro lugar lemos do versículo 1 até o versículo 9. Wir lesen jetzt von Vers 1 bis Vers 9. E diz assim a palavra de Deus. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Mas, se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Amém. A primeira parte até aqui. Das ist das erste Teil. Nós vemos aqui, irmãos, Deus usando o profeta para falar, né, para transmitir uma mensagem. Wir sehen hier, wie Gott dieser Propheten benutzt, um das Wort weitergeben. E essa mensagem fala sobre um atalaia, que somos nós. Und das Wort redet, was sind wir? Aquele que, para quem não conhece, por exemplo, o significado de atalaia, às vezes se fala muito, mas não conhecemos o real significado. Manchmal, was Atalaia bedeutet, ich habe nicht das Deutsche Bibel hier, was bedeutet Atalaia? Com certeza está ali na tradução. Veste. Achso, das Weste, ja. Em alemão já é mais fácil, né?
Auf Deutsch heißt es Weste. Significa, um atalaia é uma palavra que vem do árabe, que significa uma torre de observação. Das ist ein Turm, da muss man aufpassen. E quando fala de uma pessoa, quer dizer um sentinela, um vigia. Und wenn man über eine Person redet, das heißt ein Wachmann. E isso está aqui falando do atalaia, aquele que já conhece a palavra e que tem uma missão da parte de Deus. Und das sagt über der, wo diese Weste haben und die kennen schon das Wort Gott. Porque nós sabemos que a maior missão de um cristão, Weil wir wissen, das große Mission von einem Christen, que até é chamada, né, a grande missão, das heißt das große Werk, é levar a palavra às outras pessoas. das ist das Wort, die Gott so verbreitet für andere Leute. Expandir o evangelho. Das Evangelium größer machen. E para efetuar essa missão, Und damit wir dieser Werk machen, dieser Mission, em primeiro lugar, nós temos que estar vigilantes. das erste muss wir wachsam werden. Porque o vigia, fala a própria palavra, que se ele não vigiar, se ninguém cuidar, em vão está lá o vigia. Weil wenn dieser Wachmann nicht aufpasst, der ist da umsonst dort. Que daí vem o inimigo e leva tudo. Da kommt der Feind und klaut das ganze Haus. E nesse caso aqui, ele tem por missão tocar a trombeta. Und in dieser Wort, die hat für, da muss dieser Trompete tocar. Spielen, genau. E se ele próprio não estiver alerta, ele não tem como alertar ninguém também. Und wenn nicht wach ist, kann dieser Trompete nicht spielen. E nós sabemos que essa é a nossa missão, mas infelizmente nós estamos vendo que os dias se aproximam da volta, né? Und das ist unsere Mission und wir sehen, dass die Tage jetzt kommen. Mas nós estamos vendo que Satanás está aumentando a intensidade do trabalho dele. Und wir wissen jetzt in den letzten Tagen, dass der Feind, wird immer stärker. Sein Werk wird immer größer auf der Erde. E nós também temos que aumentar a intensidade. Wir sollen auch stärker werden. Nós temos que vigiar mais. Wir sollen mehr wachsam werden. Nos colocarmos mais na presença do Wir Senhor. sollen mehr das Gegenwart Gottes suchen. Para que possamos levar o Evangelho a outras almas perdidas. Damit wir das Evangelium auch verbreiten können. Porque também, eu sei que aqui alguns nasceram, né, já numa casa, numa família evangélica. Also viele von hier sind schon in einer evangelischen Familie geboren. Mas tem muitos que conheceram a Deus ao longo da caminhada. Aber gibt es viele hier, die hat Gott kennengelernt in den Laufe des Lebens. E como conhecerão se não há quem pregue? Und wie soll man das lernen, also Gott kennen, wenn einer das über Gott nicht predigt? Então nós temos que realizar melhor a nossa missão. Und wir sollen unser Werk besser machen. Isso aqui é um aviso para nós enquanto igreja, para mim, para nós. Das ist nur, wie muss ich sagen, eine Warnung, ja, für unsere Gemeinde und für unser Leben als Christen. Porque muitas vidas dependem de nós. Weil es gibt viele Leben da draußen, die auf uns warten. Dependem da nossa oração. Auf unser Gebeten. Mas também dependem de nós irmos com as nossas próprias Und auch, pernas. dass wir den besuchen und über Gott reden. Dependem também hoje em dia, né, no mundo tecnológico, de uma mensagem, de uma ligação. Auch manchmal ein Anruf, ein E-Mail oder ein WhatsApp. E às vezes a gente se fecha tanto ali nos nossos problemas, nas Und nossas manchmal sind wir nur dificuldades, mit unseren Problemen verbunden, wir kommen ja nicht raus. e quando a gente analisa a luz da palavra, a gente sabe que são coisas muito pequenas. Und wenn wir das Wort Gott analysieren, wir sehen, dass unser Problem kleiner ist, Para tirar o nosso foco da nossa missão. damit unser Fokus von dieser Mission wegnehmen. Então nós temos o dever Wir müssen das. de pregar a palavra, Wir müssen das Wort Gott predigen. e pregar a palavra, mas não só aquela palavra de amor. Also nicht nur über das Lieben Gott. Porque para haver o amor, ou para haver, por exemplo, aquelas mensagens de vitória, Weil, damit man nicht nur Sieger empfängt, teve que haver uma guerra. es gab auch einen Krieg. E para haver uma guerra, porque houve algum problema aí no meio
Wenn kein Krieg gibt, dann gab es hier ein Problem dazwischen. Então a gente não pode achar que é tudo um mar de rosas com Jesus. Und manchmal denken wir, mit Jesus ist immer so schön, aber das ist nicht so. A gente sabe que no mundo teremos aflições. Wir wissen, dass in dieser Welt haben wir unsere Schwierigkeiten. Então o Evangelho, ele tanto é amor, quanto é justiça e quanto é obediência. Weil der Evangelium ist Lieben, aber auch Gerechtigkeit. Então nós devemos pregar essa que é a verdadeira palavra, Und das ist das richtige Wort des Gottes. Incitando todos a estarem vigilantes, Wir sollen alles wachsam werden. a se arrependerem dos seus maus caminhos, Also auch von unserem schlechten Weg zurückkommen. e anunciar que vai haver um dia de prestação de contas. Und es wird auch ein Tag kommen, wo wir mit Gott unsere ganze Sachen über den reden werden. E aqui fala também que quando tocar a trombeta, Como é que se fala trombeta? Posaun, ja. Wir reden hier, wenn dieser Posaun gespielt werden. e nós formos encontrados em iniquidade, Und wenn wir hier sind und wir sind nicht mit unserem Leben in Ordnung, nós iremos perecer. wir werden hier bleiben. Iremos, no caso, para o sofrimento eterno. Wir werden sehr viel Leid erfahren. Mas se nós estivermos vigilantes, Aber wenn wir wahrsam sind, nós iremos para a vida eterna. wir werden das ewige Leben erreichen. Então essa é a pregação, é que existem dois caminhos para nós aqui. Und das ist der Prediger heute. Es gibt zwei Wege. E é isso que devemos levar aos outros, é que existem duas escolhas que nós Und das podemos ist das, was fazer. wir da draußen auch predigen sollen. E essa escolha a gente só consegue fazer enquanto estamos aqui. Und Enquanto wir können vivemos. das nur entscheiden, wenn wir hier drin sind. Às Auf der Welt vezes, sind. Ja. às vezes tem pessoas que se salvam no último suspiro. Es gibt auch Menschen, die werden retten das letzte Sekunde. Então, enquanto há vida, há esperança. Solange man Leben hat, man diese Hoffnung. Mas a gente sabe também que se você não atentar à palavra do vigia, ao toque da trombeta, Aber wenn du nicht wach bist über das Wort Gottes, você está condenado ao sofrimento eterno. dann werdest du das Gerechtigkeit von Gott erleben. Então, essa é a primeira parte da mensagem, que a nossa missão Und das ist aqui das erste Teil von meinem Gebet. é Mein nós Predigt heute. que estamos em pé diante de Deus, né? Das ist für uns, der hier vor Gott steht, Nós possamos levar outros a também estarem nessa damit posição. wir auch andere Leute da draußen sind, auch hier vor Gott stehen. Mesmo que você não tenha muito jeito, talvez, com as palavras, Manchmal weißt du nicht, wie das geht. que a gente sabe que existem dons diferentes, ministérios Jeder hat diferentes, seine Gaben. mas o que é certo é que nós todos podemos falar de Jesus. Das Wichtige ist, dass wir alle über Jesus reden können. Muitas vezes você não sabe, porque talvez você não consegue empregar certas palavras, certos versículos, Manchmal, weißt du kannst nicht so viel das alles zusammenbinden, so Wörter und Bibelvers, mas prega o teu testemunho. aber rede über dein Zeugnis. Fala do que Deus já fez por você. Rede über dem, was Gott schon in deinem Leben gemacht hat. Talvez você já foi curado, Vielleicht wurdest du schon von Gott geheilt, ja. talvez você foi liberto de alguma prisão, Wurdest schon von irgendeiner bösen Sache befreit. e isso poderá impactar talvez a outra pessoa. Und das kann auch an der Mensch da draußen Porque treffen. também cada um de nós é diferente. Weil jeder ist was anderes. Às vezes a pessoa está numa prisão que o evangelista, aquela pessoa que tem o dom de Deus de levar o evangelho, não consegue atingir ele. Manchmal sind Leute da draußen so gefragt, wenn du das Evangelium bringst, dann kannst du nicht rausholen. Mas talvez aquele irmão, aquela irmã mais caladinha, passou por algo que ele está passando, Aber e isso manchmal pode, gibt es so einen Bruder und Schwester, wo ein bisschen ruhig sind und hat schon das erlebt, was die gefangen sind, schon erlebt haben. Então, nos dias que correm, a gente não pode se acovardar. In den Tagen, was wir heute leben, wir dürfen nicht so, Não ter medo. wir sollen keine Angst haben. Porque se nós sabemos que Deus é bom e a vida com Deus é boa, Weil wenn wir wissen, dass Gott gut und das Leben mit Gott gut ist, por que a gente não quererá isso para todos? warum wollen wir nicht, dass andere das auch da draußen erlebt? Por exemplo, So ein Beispiel. nós, né, a maioria somos imigrantes aqui. Fast alle hier, wir sind von anderen Ländern.
Mas isso também acontece na vida dos alemães, por Aber exemplo. das passiert auch in Deutschland mit den Deutschen. Você talvez chegou aqui e você não conhecia os produtos nenhum do mercado. Da bist du nach Deutschland gekommen, du konntest überhaupt nicht, was alles in der Supermarkt gab. E talvez alguém que conhecia falou assim, olha, tem esse produto que é bom para colocar no feijão, tem isso, olha, o melhor bombril está aqui. Und manchmal lernst du jemanden kennenzulernen, der schon das alles kennt und sagt, du guck mal, es sind so viele gute Sachen, die du auch kochen kannst. Olha, esse é o mais parecido com o que a gente tem lá. Und das sind Sachen, das sind so Sachen, das sieht so aus wie die in Brasilien, das erleben wir immer. Então alguém te ajudou. Also irgendjemand hat dich geholfen. Alguém te acordou para uma realidade que já existia, mas você não sabia. Hat dich einfach erweckt für Sachen, die du nicht mal kennst, aber das gab es immer. E talvez você já fez isso também para outras Und vielleicht pessoas. hast du auch schon für jemanden anderen auch schon gemacht. Você já ajudou outros que chegaram. Du hast jemandem anderen geholfen, der hier nach Deutschland gekommen ist. Então, se você sabe que uma coisa é boa, por que você não Und pratica? wenn du weißt, dass ist gut, dann teilt es mit anderen auch da draußen. Eu sei que o caminho com Deus é o melhor. Ich weiß, dass der Weg mit Gott das Beste ist. Eu já tive numa prisão muito grande. Ich war schon in einem schwierigen Moment, in einem Gefangenen. Ja. Eu já tentei falar para os meus colegas sobre Deus. Und ich habe sehr viele Kollegen da draußen, die schon mit denen über Gott gesprochen haben. E quem sabe Deus um dia faz a obra neles. Und irgendwann wird Gott über dem Leben von denen sein Werk tun. A minha maior alegria seria ver eles todos aqui. Mein großer Freude wäre, alle hier zu sehen. Porque, né, quando eu andava no mundo, a minha alegria também era essa, ter todos ao meu lado. Weißt du, wo ich da draußen war, in dieser bösen Welt, ich wollte auch alles in meiner Seite, auf meiner Seite haben. Quanto mais agora que eu sei que esse aqui é o Und caminho. überleg mal jetzt, wo ich weiß, dass es hier das beste Weg ist. Quem dera todos eles Ich wollte pudessem meine ganzen Freunde ser draußen hier salvos. sehen. Ich wollte, dass alles gerettet werden. Então, essa é a nossa missão, é que a gente passe aquele caminho que a gente sabe que é o melhor para os outros também. Und das ist unsere Mission hier, wir als Gläubige, wir sollen die Leute auch da draußen das Gleiche geben. O que diz aqui que os versículos diz que o atalaia que não cumprir a missão, Weil die Bibel sagt, der seine Verse haben und das Wort Gott nicht erfüllt, Deus vai cobrar o sangue dos outros dele. Gott werde mit ihm seine Gerechtigkeit machen. Então, é muito sério a coisa. Das ist sehr wichtig. Você não pode chegar lá, às vezes a gente pensa assim, poxa, e aquele que nunca ouviu o evangelho, será que ele será salvo? Manchmal denken wir, und der, wo das Wort Gott noch nie gehört haben, wird er gerettet. Talvez o teu vizinho nunca ouviu. Vielleicht hat dein Nachbar das nie gehört. E você mora do lado e podia já ter pregado. Und dann wohnst du neben ihm. Manchmal stirbt er sogar. Talvez você já falou com eles várias vezes. Vielleicht hast du schon so viele Mal mit ihm gesprochen. Imagina chegar o dia lá no juízo e Deus falar assim, olha, você, Levi, você, Lucas, teve a oportunidade que não pregou. Und mir überleg dir mal, wenn der Tag kommt und da sagt Gott zu dir, du hast so viele Möglichkeiten über Gott mit denen zu reden und du hast es nie gemacht. Como eu já falei, no meu trabalho eu não tinha necessidade de ter falado o que estava acontecendo comigo. Auch bei mir auf der Arbeit, ich hatte nicht das Nötige zu sagen, was mit mir los war. Mas eu decidi comunicar a todos que eu tive um problema com Aber ich habe drogas mit alle auf der Arbeit gesprochen, habe über ein Problem geredet. e que eu mudei. Und habe gesagt, ich habe mich verändert. Então eles veem essa mudança diariamente em Und die mim. sieht es in mir, dass ich mich verändert habe. O meu chefe fala com a maior alegria que eu sou outra pessoa. Mein Chef sagt immer zu mir, ich bin ein anderer Mensch geworden. E eles sabem o porquê. Und er weiß warum. Mesmo que eles não acreditem, Auch wenn er nicht an Gott glaubt. mesmo que pareça que não fez efeito nenhum, Auch wenn man denkt, es hat keinen Effekt gemacht. talvez ele vai passar por uma situação difícil na vida dele. Vielleicht werde ich irgendwann eine Schwierigkeit erlebt. E ele vai pensar assim, vai lembrar do meu testemunho, do testemunho do meu pai. Da werde er über mein Zeugnis hören von meinem Papa. E daí, isso pode ser um caminho para a salvação Und es deles. kann auch ein Weg zu seiner Rettung werden. Então, não tenha medo de dizer quem você é. Also braucht ihr keine Angst, sagt, wer ihr seid. Não tenha medo de dizer de quem você é. Braucht ihr keine Angst, sagt, wer euch gehört. Que também os meus amigos lá das drogas, Weil meine ganzen Freunde da draußen,
Todos eles sabem por que eu mudei, como é que eu Alle saí. wissen, warum ich mich verändert habe. Todos eles me perguntam assim, Lucas, de um dia para o outro você deixou tudo. Sie sagen auch, Lukas, von heute auf morgen hast du das alles verlassen. Mas você consumia tanto e muito mais do que a gente. Du hast so viel von dem Zeug genommen und jetzt nimmst du überhaupt nicht mehr. E daí eu falo para eles o que aconteceu. Und dann sage ich euch, was passiert ist. A voz que falou comigo, Ich rede über das Stimmgott, die mit mir gesprochen haben. a voz que eu já conhecia, Das Stimmen, die ich schon vorher gekannt habe. mas que eu tinha tapado os ouvidos para Aber ich habe não meine ouvir. Ohren damals immer zugemacht. E conto para eles que se não fosse Deus, eu não conseguia de um dia para o outro. Und ich sage immer so denen, wäre nicht Gott in meinem Leben, ich hätte das nie geschafft. E nem conseguia tanto tempo, porque a gente sabe que muitos conseguem sair, mas voltam. Und wir wissen, viele Leute, die in dieser Schwierigkeit leben mit Drogen, die geht, aber die kommen immer wieder zurück. Mas eu também tomo como responsabilidade pela vida deles eu me manter fora. Aber ich habe auch meine Verantwortung für das Leben von den anderen Leuten. Porque para onde que eles vão correr quando acontecer os tempos ruins deles lá fora? Wo sollen die gehen, wenn diese Schwierigkeit kommt? Se eu voltar para lá, eles vão falar, poxa, o Lucas saiu, mas afinal aquilo não era tão bom, porque ele voltou. Weißt du, wenn ich zurückkomme, dann werden die auch zu mir sagen, oh, der Luca war draußen, aber jetzt kommt er wieder und sagt, dieser Leben mit Gott war nicht so gut. Então, o meu livramento, né, do que Deus me libertou é muito grande, mas a responsabilidade também aumentou muito. Also was Gott in meinem Leben gemacht hat, das war sehr groß, aber meine Verantwortung ist noch größer. Às vezes acontecem na vida de todos nós tropeços, nós enquanto estivermos aqui ainda vamos errar, ainda vamos Manchmal errar. stolpern wir auch, das ist normal, wir werden immer Fehler machen. Mas existe sempre um lugar ao arrependimento. Aber es gibt immer einen Platz, wo du dich wieder erfüllen kannst. E é isso que fala a próxima parte, onde Und das ist jetzt, was die zweite Teil jetzt os gesagt wird. versículos 10 e 11, Ich lese jetzt Vers 10 und Vers 11. que diz assim: Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Amém. A gente vê aqui que Deus não tem prazer algum na morte. Wir sehen, dass Gott, der hat keine Freude, wenn einer, der nicht gerettet ist, sterben. Então, enquanto a vida, Ele chama a pessoa Solange man ao lebt, arrependimento. ruft er zu ihm. Porque sempre existirá uma saída. Es gibt immer einen zweiten Weg, einen Weg. E nós sabemos que o sacrifício de Jesus ali na Und cruz wir wissen, was Jesus und die Kreuz erlebt haben. e a vitória dele sobre a Und morte sein Sieg über den Tod, nos dá acesso ao perdão divino. der gibt uns einen, como ist das? Er gibt uns einen Weg zum Vergeben, genau. Porque errar, todos nós vamos errar. Weil Fehler macht jeder. Mas o problema é você errar e não se arrepender. Aber das Problem ist, wenn du einen Fehler machst und du lässt es einfach. Porque a gente sabe que é difícil, muito mais hoje em dia, como eu falei, Satanás sabe que o tempo se aproxima. Weil der Feind weiß, dass die Zeit jetzt kommt. Então ele cada vez mais produz coisas para nos tirar a atenção, para nos Und er versucht entreter. immer mehr Sachen auf die Welt zu bringen, dass wir unser Leben mit Gott schwieriger machen. Por exemplo, Ein antigamente Beispiel. a gente sabe que, por exemplo, na televisão ninguém falava palavrão. Also früher einmal im Fernsehen wurde kein böses Wort gesprochen. Hoje em dia é quase que é uma obrigação, você tem que falar um palavrão lá no meio. Heutzutage das ist eine ganz normale Sache. Então as coisas se tornam normais. E se você não Und tomar irgendwann wird das atenção, alles normal sein, wenn man nicht aufpasst. talvez você está lá num círculo de amigos ou no trabalho, É verdade. Manchmal bist du mit anderen Freunden zusammen auf der Arbeit e sai aquela palavra torta. und dann lässt du auch ein böses Wort rauskommen. Mas, como eu disse, nós
que servimos a Deus sabemos Aber wir, der Gottdienst, wir wissen ganz genau. que o problema é não haver o arrependimento. Und das große Problem ist, wenn wir uns nicht dass wir nicht bußen können, stimmt. E a gente sabe que o arrependimento, Und wir wissen, wenn wir nicht bußen können, ele tem que produzir mudança. muss unser Leben verändert. Porque se você se arrepender todos os dias e no dia seguinte fazer igual, Weil isso wenn não du é, jeden Tag bußen kannst und machst immer die gleichen Fehler, isso não é arrependimento. O arrependimento Das ist- é mudança. das ist keine Veränderung. Então, nós devemos pregar ao perverso, ou seja, ao ímpio, ao não convertido, que existe esperança para ele. Und wir sollen immer für den Leuten da draußen sagen, es gibt immer eine Hoffnung in deinem Leben. Mas para ele tomar posse, né, Aber damit er disso, das empfangen kann, ele tem que se arrepender e mudar. muss bußen können und dann sein Leben verändert. Que Deus, o que Deus mais ama ver é coração arrependido. Weil das Gott, der lieben will, ein Herz, ich höre nichts. Ein vergeblicher Herz. Genau, ein vergebliches Herz. Porque aquele que fazia tantas coisas erradas, Weil der, wo so viele Fehler gemacht hat damals, hoje tomou a decisão de mudar. heute hat er gesagt, ich ändere mein Leben. Isso deve ser uma alegria tremenda Das ist para eine Deus. große Freude in den Himmel. Então Deus não tem prazer nenhum em ver ninguém morrer. Gott will nicht, dass der Mann ohne sein Leben sterben. Muito mais aquele que não conhece a sua Und palavra. gerade der, wo sein Wort nicht kennt. Porque esse, infelizmente, Deus sabe qual é o destino dele. Weil Gott weiß, wenn er diese Welt verlässt, er wird es sehr schwierig haben. E nós, através do conhecimento da palavra e da fé, sabemos também o Und destino wenn wir dessa das pessoa. Wort kennen, wir wissen schon, dass wenn einer so diese Welt verlassen und sein Leben Gott zu geben, das ist sehr schwierig für ihn werden. Então nós devemos tomar como responsabilidade também fazer que todos conheçam a palavra de Deus. Und es ist auch unsere Verantwortung, dass auch die Leute da draußen das Wort Gott kennen. O que diz aqui na primeira parte que eu li também que se você pregar, mas ela não acatar, você está livre, não há condenação para você. Weil wenn du jemanden predigst und diese Leute nicht, für den ist egal, das ist nicht dein Problem, sondern sein Problem. Cada tem o livre-arbítrio, cada pode escolher por si mesmo. Jeder kann entscheiden, was er machen will. E nisso você não tem Da responsabilidade. bist du einfach draußen von der Sache. Mas de levar, de falar, você tem. Aber über Gott zu sprechen, das ist unsere Verantwortung. Amém, Jesus. Então, a gente sabe, irmãos, que infelizmente Und wir wissen, dass es ist leider so, até nós que estamos na igreja, auch wir, die hier in der Gemeinde sind, que servimos a Deus, né? wir dienen Gott. Não é fácil você se manter de pé. Es ist nicht so einfach. Vem às vezes pequenas coisas, Manchmal passiert so Kleinigkeit, começam alguns problemas, es gibt ein paar Probleme auch. vem distrações, Manchmal beschäftigen wir mit was anderes. às vezes acontece um pecadinho aqui, Manchmal Sünde tun kleine Sünde dahinter. e daí se esse pecado não dá logo lugar ao arrependimento, vem outro, Und wenn du nicht bußen kannst, dann kommt schon die nächste. e quando você vê, o pecado já... Und wenn du siehst, das ist so eine große Sünde schon. E daí o custo é maior. Und danach wird es sehr schwierig. Então a gente sabe que nós também, que estamos de pé, não devemos só pregar a mensagem, Und wir wissen, wir sollen nicht nur das Gottwort predigen, mas pregar e vigiar para que a gente também se aber wir encontre, sollen predigen und wachsam sein, damit wir halt nicht in Sünde auch kommen. para que nós também nos encontremos salvos naquele dia. Damit wir in diesem Tag auch errettet werden. Porque do que vale você salvar todo mundo, mas você próprio é condenado? Weil manchmal predigst du für alle werden errettet und dein eigenes Leben verlierst du für den Feind. Então nós temos que ser também exemplo. Wir sollen auch ein Beispiel für uns selber sein. Infelizmente a gente sabe, por exemplo, pela palavra, que a apostasia entrará e já entrou no meio da igreja. Wir wissen auch durch das Wort, dass viel Sünde auch in die Kirche schon gekommen ist, in der Gemeinde. Mas também fala que ai daquele por quem ela entrar.
Aber die sagt auch, es wird schwieriger für denen, das empfangen. Então nós temos que ter muito cuidado para não sermos motivo de, como é que eu ia dizer, de vergonha para o Evangelho. Wir sollen aufpassen, dass wir nicht dieser Evangelium schaden können. Porque se você for levar o Evangelho para alguém, mas depois ele te vê, talvez numa situação que você nem está vendo ele, fazendo completamente errado, você está Weil fazendo manchmal, vergonha. wenn du da draußen für jemanden predigen und dann beispielsweise er sieht, dass du auch falsche Sachen machst, dann ist es alles falsch. Então nós temos que ter muito cuidado. E aqui também entra Deswegen müssen wir sehr wahrsam sein. a terceira parte da mensagem, no Und dann kommt caso, das dritte Teil von meinem Predigt, que está desde o versículo 12 até o 19. von Vers 12 bis Vers 19. Então eu gostaria de ler agora com a igreja. Diz assim: Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, e restituir esse perverso o penhor, e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida, e não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o perverso da sua perversidade e fazendo juízo e justiça, por isto mesmo viverá. Amém. Também é um alerta para nós Das ist auch für uns. que você pode se considerar o homem mais justo e reto à face da Manchmal terra. denkst du, ich bin sehr ordentlich auf dieser Erde. E a gente sabe que a salvação não é por obras, Und wir wissen, dass man wird nicht für das, was man tun, gerettet. é pela graça e misericórdia Das de ist durch das Deus Gnade Gott, que enviou o seu Filho para morrer para que der nós seinen tenhamos einzigen acesso. Sohn zu uns geschickt hat, damit er für uns sterben. Mas se você viver cheio de boas obras, mas pecar ainda e muitas vezes pecados graves, Deus não vai se lembrar das tuas boas obras. Manchmal hast du so viel gut für Gott getan, aber du machst immer noch Sünde. Gott wird das alles, was du gemacht hast, vergessen. Que tal como é para o ímpio, é para nós também. Aber so wie für der da draußen ist für uns auch hier drin. A condenação também é real para quem peca. Es ist diese Bestrafung Gottes auch für der sündet E não se arrepende, claro. und nicht Bußen tut. Porque muitas vezes nós vemos, e infelizmente muitos envergonhando o Evangelho hoje em dia, Weil wir sehen, sehr viele Leute da draußen das Evangelium nur schaden kann. que já fizeram grandes coisas para Deus, Die hat schon so viele große Sachen für Gott gemacht. mas falharam em partes importantes. Aber in wichtiger Sache haben diejenigen Fehler gemacht. Muitas vezes já estão bem avançados na jornada, Viele sind schon so gut unterwegs schon. fizeram tanta coisa boa para Deus, Die haben tanta schon coisa so bonita. viele Sachen für Gott getan. Mas de repente o inimigo não dorme até o fim da tua vida. Nem Deus deixa de dar esperança e nem o inimigo deixa Aber de der dar. Feind, der schläft nicht, er ist immer wach. E se você não cuidar, tem muitos que têm acontecido assim, divórcios, Und muitos wenn du nicht divórcios. aufpasst, dann kommt er und macht er sein Zeug. So wie es gab viel Scheidungen in der Gemeinde E heutzutage. divórcios devido a traições. Und sind einfach wegen, weil einer den anderen halt. Muitas Sim, gegen die anderen. vezes gente que tem a maior responsabilidade da igreja é o que cai no pior erro.
Es sind manchmal Leute, die haben das Großverantwortung für die Gemeinde und die macht auch so viel Fehler. Então Deus está falando aqui também que não importa o que você fez, se você pecar e não se arrepender, você pode salvar 1000 que você não vai se Und salvar. Gott sagt hier auch, egal was du gemacht hast, ob das Evangelium gepredigt haben, viele Leute errettet durch dein Wort, aber du machst immer noch Fehler, wird für dich auch das bestraft Gott über dein Leben kommen. Mas depois também vem a melhor parte, Aber es kommt auch das beste Teil. que é mesmo para aquele que erra, Auch für der Fehler macht. se ele se arrepender, se converter, mudar a sua vida, Wenn Bußt und sein Leben verändert. Deus não vai lembrar de nenhum dos erros dele. Gott wird ja alles vergessen, was schon auf dieser Welt gemacht hat. Amen. O que interessa a Deus não é o quão mal ou quão bom você foi. Weil für Gott interessiert nicht, wie du es warst, sondern wie du jetzt bist. É claro que vai haver premiação no céu para quem fez grandes coisas. Auch in der Himmel wird viel Sachen gegeben. Im Himmel wird auch viel Sachen gegeben. Man wird viel Sachen erreichen im Himmel. Mas mesmo que você seja digno, por devido às suas grandes obras, de receber o maior tesouro que está reservado lá no céu. Auch wenn du dieser große Schatz im Himmel erfand, mas você, no final da tua caminhada, você errar e não se arrepender, aber ganz zum Schluss, wenn du Fehler machst und du nicht Bußen tun, acabou para você, não tem prêmio nenhum. dann ist es für dein Leben vorbei. Da gibt es du wirst nichts bekommen von Gott. Mas às vezes tem aquele que mais errou, Aber gibt es auch der, wo so viele Fehler gemacht hat in seinem Leben, mas se arrependeu. aber hat Buß getan. Esse sim entrará. Wird das Reich Gott erreichen. Fala, né? Nós conhecemos a história do rei Davi. Wir kennen auch David. Ele cometeu ali grandes pecados. Hat viel Sünde gemacht. E até mandou, inclusive, depois da traição, né? Ele manda até matar o marido. Hat sogar das Befehl gegeben, das soll jemand umbringen. E ele fica quietinho, como se Und war ganz ruhig. Für ihn war halt, okay, ich habe nur diesen Befehl gegeben. Mas uma hora chega um profeta, chega alguém para ele e fala. Aber irgendwann kommt jemand zu ihm und spricht zu ihm. E ele, no final de tudo, claro, é feito ali todo um enredo, ele próprio dita a condenação para ele próprio. Und hat zu sich selber gesprochen, ich werde nicht von Gott gerettet. E daí o profeta fala, esse homem dessa história aqui é você. Aber du bist derjenige. Daí ele acordou e ele viu que aquele vigia avisou ele. Und irgendwann ist wach geworden und hat gesagt, dieser Wachmann hat mir das gesagt. E ele se arrependeu. Und hat Buß getan. E hoje em dia até será sempre, enquanto houver vida aqui na terra, será sempre pregado como um homem segundo o coração de Deus. Und solange wir hier auf dieser Erde leben, wir hören über den Herrn David, das ist ein Mann, der Herzgott. Ja. Cometeu grandes erros. Hat sehr viele Fehler gemacht. Mas de todos eles ele se arrependeu. Aber der hat immer Buß getan. E sempre mudou. Und hat sein Leben immer verändert. E se tornou uma pessoa, rei melhor. Und war ein besser König. Então, enquanto nós andamos aqui neste mundo, solange wir in dieser Welt hier laufen, nós podemos escolher. Wir haben immer diese Entscheidung zu treffen. Você pode escolher tanto a condenação eterna quanto a vida eterna. Du kannst entweder dein Leben für Gott geben oder halt von Gott abgelehnt werden. E você também pode levar outros a ter a oportunidade de fazer essa escolha. Du kannst escolha. auch jemanden dabei bringen, dass diese Entscheidung treffen. E por todas essas duas você vai pagar lá no dia do juízo ou ser Und für premiado. beide werdest du verantwortlich sein. Se você fez grandes coisas e também você foi um homem sempre nos Wenn du pés do was groß Senhor, getan hast, du warst auch ein Mannsgott, tem um prêmio para você. es wird auch ein großer Preis für dich sein. Mas se não for, também existe um destino Aber também wenn du das traçado. Gegenteil war, gibt es auch was Böses für dich. Porque também fala lá em Apocalipse, eu creio que é em Apocalipse, que Weil in Offenbarung sagt ihr auch, o destino que está traçado para quem não for salvo, não tiver direito à vida eterna, weil für jeden, der ewig lang nicht erlebt, é um destino que não foi feito para nenhum homem.
Das wurde nicht für die Mensch gemacht. Isso foi feito para Satanás e os seus Er wurde nur demônios. für den Teufel erfunden. E a gente sabe que Satanás e os seus demônios são muito poderosos. Und wir wissen, dass Satan ein sehr mächtiger Mensch ist. Você acha que algum humano vai aguentar fogo, enxofre? Meint ihr, wenn ein Normalmensch diese ganze Höhle von dem Teufel erlebt? Então, é para a gente realmente acordar e acordar os outros que o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Wir sollen wach werden und auch den Leuten da draußen sagen, dass diese spirituelle Welt, Porque o mundo físico tem um fim, mas o espiritual não tem. weil unser normales Leben hier, da gibt es ein Ende, aber der spirituelle Leben gibt es kein Ende. Então, aquele que está em pé, vigie para que fique em pé. Der, wo wachsam ist, bleibt wachsam. E aquele que está caído, se arrependa, mude para que Deus o possa levantar. Und der, wo schwach ist, er soll Brust tun und stark werden, damit Gott ihn erheben kann. E Deus, a seu tempo, julgará cada um segundo Und Gott in seus seiner caminhos. Zeit wird alles machen. Amém, irmãos? Muito Amém. obrigado pela oportunidade. Amém. Em nome de Jesus. Amen.